10. A ponte que desabou. Na manhã de 9 de setembro de 2024, o trânsito seguia normalmente sobre a ponte Phong Chau, no norte do Vietnã. Havia quase 30 anos que ela fazia a ligação entre duas regiões da cidade, permitindo a passagem de milhares de veículos todos os dias sobre o Rio Vermelho. Para quem passava por ali naquela manhã, era apenas mais um dia comum. Mas, de repente, tudo muda. Phong Châu giờ ôi cái ở ngoài đảo cái tụi mình cái đợt Covid tụi mình là chúng Ôi chết rồi mạnh quá mình lùi đi nhanh không có việc gì không sao ôi lùi lèo thôi không nổi ôi báo cho ai đi may mình chưa có ôi giời chết nữa đúng là chỗ thật các vị ôi giời ơi ôi kinh phê may rồi mơ nói chung là cái xe kia có nặng không nhỉ không xe nhưng cháu tưởng là cầu nó như thế tôi là người là cháu đánh sang đây này có nhiều người lắm. Sem qualquer sinal de alerta, a parte central da ponte cede completamente e despenca no rio junto com todos os veículos que estavam passando naquele exato momento. Caminhões, carros e motocicletas desaparecem na água em questão de segundos. As imagens são difíceis de acreditar. Dias antes, o super tufão Yagi havia atingido a região com ventos extremamente fortes, provocando enchentes e deslizamentos de terra em diversas cidades. As chuvas também fizeram o nível do Rio Vermelho subir de forma perigosa, aumentando muito a força da correnteza sob a estrutura da ponte. Equipes de resgate foram mobilizadas imediatamente e conseguiram retirar algumas pessoas com vida da água. Infelizmente, outras vítimas não tiveram a mesma sorte e várias pessoas desapareceram no rio após o desabamento. Ao fim da passagem do tufão, centenas de pessoas haviam perdido a vida em todo o Vietnã, tornando o Yagi a tempestade mais devastadora enfrentada pelo país em quase 3 décadas. 9. A porta do ônibus. No dia 15 de maio de 2015, mais um dia de aula chegava ao fim em Louisville, no estado do Kentucky, nos Estados Unidos. Crianças desciam dos ônibus escolares por toda a cidade e seguiam para casa, como acontecia normalmente. Em uma dessas paradas, a pequena Ellie Rednor, de apenas 7 anos, se preparava para descer perto da casa de sua babá. Mas, no momento em que ela passa pela porta, algo dá terrivelmente errado. What are you doing, Devin? Sit down, Devin. Is there somewhere to sit up here? What's going on right here? Who's sitting here? Right here. Oh my God. Oh my God. Oh my God. A alça da mochila de Ali fica presa na porta do ônibus. Sem perceber que a menina ainda estava presa do lado de fora, a motorista Melinda Sanders fecha a porta e volta a dirigir. Ellie é arrastada pelo asfalto por centenas de metros, enquanto o ônibus continua em movimento. Um motorista que passava pelo local percebe o que estava acontecendo, acelera até alcançar o veículo e consegue bloqueá-lo com o próprio carro. Só então a motorista finalmente para. A menina sofreu cortes profundos, diversas escoriações nas pernas e no quadril, além de uma lesão nos nervos, que, segundo os médicos, deixaria consequências permanentes. Ao longo da recuperação, Ali precisou passar por 8 cirurgias.
A motorista foi demitida menos de um mês depois, mas não chegou a responder criminalmente pelo ocorrido. Anos mais tarde, a família de Ali recebeu uma indenização de 4,8 milhões de dólares do distrito escolar. Hoje, já adolescente, ela fala abertamente sobre o acidente e sobre as marcas que aquele dia deixou em sua vida. Número 8. A emboscada na rodovia. Nesse próximo caso, a câmera veicular de um caminhão registrou uma situação assustadora em uma rodovia. O motorista seguia normalmente pela pista quando percebeu algumas pessoas surgindo, uma a uma, da escuridão às margens da estrada. Sem entender o que estava acontecendo, ele continuou avançando. E foi aí que a situação saiu completamente do controle. Assim que o veículo reduz a velocidade, várias pessoas atravessam a proteção lateral da rodovia e começam a lançar pedaços de madeira, pedras e até blocos de concreto contra o caminhão. Sem saber até onde aquilo poderia chegar, o motorista acelera e consegue atravessar o bloqueio. Mais tarde, ele contou que realmente acreditou que poderia morrer naquele momento. Apesar de ter conseguido escapar, vários objetos atravessaram o para-brisa e atingiram o motorista, que sofreu diversos ferimentos e precisou procurar atendimento médico. Felizmente, ele conseguiu sair dali antes que o grupo cercasse completamente o caminhão. 7. A abordagem na rodovia. No dia 18 de janeiro de 2024, uma câmera registrou uma cena impressionante em uma rodovia no estado de Oklahoma, nos Estados Unidos. O policial rodoviário Jesse Gregory havia parado um motorista para uma fiscalização de rotina. Até aquele momento, nada indicava que aquela abordagem seria diferente de tantas outras que ele já havia realizado. Mas enquanto conversava com o condutor pela janela do passageiro, algo completamente inesperado acontece. Okay, that took a long time. So here's your car guy. You're suspended. I'm not taking you to jail. I'm letting you drive off. 362 City Hall just hit by car. Start EMS. Um SUV preto, em alta velocidade, sai repentinamente da pista e atinge em cheio o carro que estava parado no acostamento. O impacto é tão violento que o policial é lançado vários metros pelo ar, como se fosse um boneco. Quando atinge o chão, ele ainda rola pela grama, antes de conseguir se levantar. É difícil acreditar que alguém consiga ficar de pé depois de uma pancada como essa. A maioria das pessoas provavelmente não sobreviveria ao impacto, muito menos conseguiria sair andando logo em seguida. A causa exata do acidente não foi divulgada pelas autoridades. Felizmente, apesar do estado em que os veículos ficaram, todas as pessoas envolvidas sobreviveram ao acidente. É difícil acreditar que alguém tenha saído com vida depois de um impacto tão violento. 6. O homem na curva. Na noite de 30 de março de 2014, um homem dirigia com a filha por uma estrada próxima a uma floresta, nos arredores de Varsóvia, na Polônia. A viagem seguia normalmente até que eles avistaram um carro vindo na direção contrária. A princípio não havia nada de estranho, mas conforme os veículos se aproximavam, o outro motorista começou a piscar os faróis repetidamente. Sem entender o motivo do alerta, o homem continuou dirigindo. E então, isso acontece.
Jezus Maria! Tato, żyjesz? Boże. Jezu, jaki debil. Jak stąd wyjść? Tato, żyjesz? Nic ci nie jest? Nic. Błagam, dzwoń po policję. Daj mi wejść. Gdzie jest mój but? Poucos metros à frente, um homem aparece parado bem no meio da pista. Sem tempo para frear, o motorista desvia bruscamente para evitar o atropelamento e perde o controle do carro. O veículo sai da estrada e só para em um campo ao lado da pista. Apesar do forte impacto, o motorista e sua filha sofreram apenas ferimentos leves no pescoço, braço, punho e joelho. Mais tarde, ele contou que os dois escaparam da morte por muito pouco. Segundo o relato, exatamente no ponto onde o carro saiu da pista, havia uma árvore que havia sido cortada cerca de um mês antes. Se ela ainda estivesse ali, o acidente provavelmente teria sido muito mais grave. O mais estranho é que, depois da colisão, ninguém conseguiu encontrar o homem que estava parado na estrada. Ele simplesmente desapareceu. Até hoje, ninguém sabe o que ele fazia ali naquela noite, nem porque surgiu bem no meio da pista. 5. O elefante. No dia 1º de junho, Norman Nukari, um motorista responsável pelo transporte de combustível, seguia em direção a um alojamento na África do Sul. Durante o trajeto, ele precisou parar o caminhão para que uma manada de elefantes atravessasse a estrada. A cena parecia tranquila. Enquanto os animais passavam lentamente, Norman apenas aguardava que o caminho fosse liberado. Mas, de repente, um dos elefantes se separa do grupo. O animal começa a correr diretamente em direção ao caminhão. Na tentativa de assustá-lo, Norman acelera o motor e bate na porta do veículo. Por alguns instantes, a estratégia parece funcionar. O elefante recua. Só que segundos depois ele muda de direção e parte para um novo ataque. Desta vez, ele atinge o caminhão com toda a força, levantando a parte da frente do veículo e empurrando-o como se praticamente não tivesse peso. A câmera instalada dentro da cabine registra o desespero do motorista durante toda a situação. Felizmente, depois de alguns instantes, o elefante decide voltar para junto da manada e não continua o ataque. Norman permaneceu dentro do caminhão até a chegada dos guardas florestais. Apesar do enorme susto e dos danos ao veículo, ele saiu ileso. 4. A mulher na neblina. Um grupo de amigos dirigia por uma estrada próxima a uma floresta, no estado de Kerala, na Índia. Naquela noite, a neblina era tão intensa que mal era possível enxergar alguns metros à frente. Achando a paisagem incomum, eles resolveram gravar o trajeto. Tudo parecia tranquilo, até que algo estranho aparece na lateral da estrada. ഫോൺ വിളിക്ക് അല്ല നമ്പർ വന്നേ ഈ ഇറങ്ങിയ കയറ്റമൊക്കെ തിരിച്ചു കയറണത് പോയില്ലേ എന്റെ അമ്മേ. Uma mulher vestida de branco estava parada, segurando uma lanterna e iluminando a mata. A cena já era bastante incomum, mas quando o vídeo é analisado com mais atenção, outra figura pode ser vista entre as árvores, exatamente na direção para onde a lanterna estava apontada. Não é possível identificar quem ou o que estava ali. Também nunca foi explicado por que aquela mulher estava sozinha em uma estrada tão isolada, no meio da madrugada, e com uma neblina tão densa. Ela estava procurando alguém? Ou havia outro motivo mais sinistro para estar naquele lugar? Até hoje, ninguém conseguiu responder essas perguntas. 3. A pessoa no meio da estrada.
Era por volta das 2 da manhã quando um motorista atravessava as ruas de Nashville, nos Estados Unidos. O trajeto começou de forma tranquila. As ruas estavam praticamente vazias. Havia poucos carros circulando, como normalmente é durante a madrugada. Mas conforme ele se afastava do centro da cidade e entrava em uma região mais escura e isolada, algo inesperado surge diretamente à sua frente. Uma pessoa aparece parada bem no meio da estrada, com os braços levantados. O motorista teve menos de 1 segundo para reagir e até hoje afirma não entender como conseguiu desviar sem atingir aquela pessoa e sem perder o controle do veículo. A gravação, feita por uma câmera veicular, dura apenas cerca de 10 segundos e foi publicada no Reddit com o título "A noite mais assustadora da minha vida". Depois do ocorrido, o motorista assistiu ao vídeo várias vezes, tentando entender quem estava parado ali e por qual motivo. E pelo horário e pelo local, realmente é difícil imaginar o que aquela pessoa estava fazendo ali. 2. O homem com a bicicleta. No próximo caso, um caminhoneiro seguia sozinho por uma rodovia durante a madrugada. A estrada estava completamente escura e, ao que tudo indicava, não havia mais ninguém por perto. Tudo parecia tranquilo, até que, de repente, um homem surge empurrando uma bicicleta bem na frente do caminhão. O motorista reage rapidamente e consegue desviar sem precisar parar. Assim que passa pelo desconhecido, ele balança a cabeça, aparentemente sem acreditar no que acabou de acontecer. Segundo quem publicou as imagens, a situação tinha todas as características de uma tentativa de assalto. A suspeita é que o homem estivesse tentando obrigar o caminhoneiro a parar para que ele ou outras pessoas escondidas nas proximidades pudessem invadir o compartimento de carga e roubar a mercadoria. Felizmente, o motorista manteve a calma e decidiu seguir viagem. Se tivesse parado naquela estrada deserta, o desfecho poderia ter sido bem diferente. 1. A discussão no trânsito. No dia 19 de dezembro de 2024, Andy Earthman, um motorista da Uber de quase 60 anos, trabalhava normalmente na cidade de Blacksburg, no estado da Virgínia, nos Estados Unidos. Naquela tarde, ele buscou um passageiro para uma corrida que parecia ser completamente comum. Durante o trajeto, os dois conversavam tranquilamente sobre carros enquanto o GPS indicava o caminho. Mas, sem que Andy percebesse, outro motorista já estava completamente irritado com ele. Tudo começou quando Andy fez uma mudança de faixa para conseguir entrar à esquerda em uma avenida. Segundo ele, a manobra foi feita de forma segura, acelerando apenas o suficiente para entrar no fluxo sem causar risco aos outros veículos. O problema é que um motorista chamado Martin McGraw interpretou a situação de outra forma. Convencido de que havia sido fechado no trânsito, ele passou a seguir o carro da Uber por quase 1 quilômetro. Andy, no entanto, não fazia ideia de que estava sendo perseguido. You buy, something that's, comfortable, and it's going to do what you need it to do. And Thank you. congratulations again to you. Thank you. On Tall Oaks Drive. Huh? Whoa! I'm going to call the police right now, man. I'm going to call the police right now. You damaged my car, I will sue your... You damaged my car? Think I damaged your car? Back off me. Back off. Oh my God! What the fuck? All you have to do is drive back.
Assim que chega ao destino e para o carro para o passageiro desembarcar, Martin encosta bruscamente ao lado do veículo, impedindo que Andy consiga fechar a porta. Logo em seguida, ele desce completamente alterado. Aos gritos, tenta arrancar o motorista à força de dentro do carro, bem no meio da rua. Assustado, Andy pega o celular e avisa que vai chamar a polícia. Aproveitando um momento de distração do agressor, ele consegue fechar a porta e sair dali. Mesmo assim, Martin ainda tenta alcançá-lo mais uma vez. Sem outra alternativa, Andy dirige diretamente até a polícia para registrar a ocorrência. Poucas semanas depois, Martin McGraw foi preso e acusado de agressão. Mesmo assim, ele apresentou uma denúncia contra Andy, alegando que também havia sido agredido e que seus óculos haviam sido danificados durante a confusão. Enquanto o processo seguia na justiça, a Uber suspendeu a conta de Andy por causa das acusações, deixando-o sem sua principal fonte de renda e obrigando-o a contratar um advogado para provar sua inocência. Em maio de 2025, todas as acusações contra Andy foram rejeitadas pela justiça. Já Martin foi condenado, recebeu 12 meses de liberdade condicional e foi obrigado a participar de um programa de controle da raiva. Mesmo sendo inocentado, Andy passou meses sem poder trabalhar e acumulou um prejuízo de milhares de dólares por causa de uma situação que começou com uma simples manobra no trânsito. E se você achou esses casos impressionantes, clique agora no vídeo que está aparecendo na sua tela. Tenho certeza de que o próximo vai te surpreender ainda mais. Te vejo lá.